Oiê! Desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 249 e se chama A Rebelião dos Mundos, a Guerra pela Consciência. Bora lá! Despertar é aceitar que existir de verdade custa caro, mas continuar vivendo desconectado de si mesmo custa mais caro ainda. O que acontece com a consciência é muito parecido com o que acontece nas grandes mudanças da sociedade. Pensa em alguém que começa a enxergar algo antes dos outros. No início, essa pessoa é desacreditada, ridicularizada e até silenciada. Fazem ela acreditar que está exagerando, que está viajando, que deveria apenas seguir o fluxo, como todo mundo. Então, ela se cala ou aprende a sobreviver sozinha dentro da própria consciência. Percepção. Mas aí aparece uma segunda pessoa que também começou a perceber as mesmas coisas. Elas talvez nunca estejam juntas fisicamente, mas existe reconhecimento, porque quem desperta para algo real consegue identificar no outro a mesma inquietação, a mesma sensação de que existe algo errado na forma automática como o mundo funciona. Depois surge uma terceira, uma quarta, uma quinta. E é assim que a consciência coletiva se expande. Não através da imposição, mas através da identificação. Foi assim com as tecnologias, movimentos sociais, mudanças culturais e até comportamentos humanos. Tudo aquilo que hoje parece normal, um dia foi tratado como um absurdo. A diferença é que algumas pessoas tiveram a coragem de sustentar a própria percepção antes da validação coletiva existir. E talvez seja exatamente isso o despertar. A capacidade de ouvir algo dentro de si antes que o mundo tenha linguagem para explicar. Porque a alma amadurecida não nasce da aprovação externa. Ela nasce das batalhas internas que ninguém viu. Das vezes em que você precisou continuar acreditando em si mesmo quando era a única pessoa fazendo isso. No fundo, despertar é perceber que a sociedade tenta padronizar comportamentos, pensamentos e desejos, mas existe uma voz interna que continua insistindo em mostrar quem você realmente é. E quando você aprende a escutá-la, para de permitir que os outros utilizem sua vida, sua mente, sua alma de forma que for conveniente para eles. Porque aqui, no final de tudo, o único patrimônio real que existe é a consciência que você desenvolveu ao longo da sua própria jornada. O mais interessante sobre o tempo em que vivemos é que, pela primeira vez na história, o conhecimento deixou de pertencer apenas a poucos. Hoje, através da internet, milhares de ferramentas, informações e experiências humanas estão disponíveis para quem decide procurar. O que você procura, procura por você. Nunca foi tão possível compreender padrões emocionais, traumas, manipulações sociais, comportamento humano, espiritualidade, consciência e até os próprios sentimentos. Mas existe um detalhe importante. Informação sozinha não desperta ninguém. O que desperta é a intenção por trás da busca. É procurar com o coração, os desejos do coração. É lá que reside a sua conexão com o espírito, que traz um novo paradigma de cura. Porque duas pessoas podem acessar exatamente o mesmo conteúdo e apenas uma realmente se transformar. A outra apenas acumula informação sem acessar a própria consciência. Talvez seja por isso que o despertar sempre tenha sido algo interno antes de ser externo. E olhando para trás, percebemos que grandes consciências da humanidade tentaram ensinar exatamente isso, muito antes da tecnologia existir. Jesus Cristo, como sempre, por exemplo, em uma visão universal, não veio apenas falar sobre religião, culpa ou medo, como muitas vezes interpretaram ao longo dos séculos. Sua mensagem central era consciência. Era ensinar sobre amor, verdade, presença, compaixão, responsabilidade, espiritualidade, expansão interior, em uma época onde o ser humano ainda vivia extremamente preso ao medo, ao controle, à ignorância emocional. E talvez o mais simbólico seja justamente isso. Naquela época, sem internet, sem tecnologia e sem voz amplificada, uma única consciência conseguiu atravessar milênios. Hoje,
Imagine o que acontece quando milhares de pessoas começam a despertar ao mesmo tempo, compartilhando experiências, questionando padrões e acessando conhecimentos que antes eram escondidos ou limitados. A evolução dos tempos não está apenas na tecnologia, está na possibilidade da consciência humana finalmente conseguir se enxergar com mais clareza. Por isso, quando você aprende a escutar sua própria voz interna, deixa de permitir que o externo utilize você, enquanto ainda nem conhece quem verdadeiramente você é. O maior patrimônio que alguém pode desenvolver não é status, dinheiro ou validação social. É a consciência construída ao longo da própria jornada, como eu falei. E talvez seja exatamente isso que tantas almas estão começando a perceber agora. O verdadeiro avanço da humanidade nunca foi apenas tecnológico, sempre foi consciencial. E essa talvez seja a maior guerra dos nossos tempos, a disputa silenciosa entre quem você realmente é e tudo aquilo que o mundo condicionou você a se tornar. Porque despertar não é conforto, mas toda a consciência expandida atravessa um ponto inevitável, o de perceber que sobreviver sem alma nunca foi viver de verdade. Tem até uma perspectiva que fala sobre isso, né? Os zumbis. A rebelião já começou e ela acontece dentro de cada mente que escolhe não se abandonar mais. A rebelião dos mundos, a guerra pela consciência. Mais uma perspectiva, só mais um pouquinho, né? Mais uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, bebe bastante água, pratique atividades físicas e esteja preparado emocionalmente. E a gente faz isso, né? Se autoconhecendo, ao contrário de tudo que todo mundo diz que você tem que controlar, que você tem que ser uma pessoa que você não é. Não é sobre isso, é sobre você errar sim, mas você aprender com seus erros e mudar, se transformar, né? Porque Deus nos deu a vida como presente. O nosso presente para Ele é sempre a nossa melhor versão. Tudo que Chama Gêmea trouxe para minha vida. O despertar para a melhor versão. E eu compartilho com você, de coração para coração. Então, beijo, fica com Deus.